Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou Cláudia Issa e você é muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Bruxa. E hoje eu tenho aqui a minha amiga amada Tati e a Kelly! Ei, estamos aqui hoje para tratar de um assunto que está chegando aí numa época bem interessante do ano, eu principalmente amo, mas iremos falar sobre histórias dos nossos ancestrais. Ou seja, história dos nossos avós, aquelas histórias que a gente escuta desde que é pequeno, mas que ficam histórias de família, mas são aquelas histórias que valem a pena ser contadas para todo mundo, porque às vezes é uma história de superação, uma história engraçada, uma história alegre ou triste, enfim, aquele momento em que a gente compartilha a história daqueles que já foram. E por que que eu estou tratando deste assunto? Porque estamos chegando na época do Samhain, né? Para quem não sabe, então vamos fazer um recorte aqui. Somos bruxas e seguimos, né, o que o pessoal diz ser a roda do ano, que é a roda do ano pelo sul, ou seja, nós estamos entrando na metade do outono, indo para o inverno, e nessa época do ano celebramos os antepassados. Se nós estivéssemos no hemisfério norte, estaríamos na mesma época que é celebrado o Halloween. Mas lá é na época do dia 31 de outubro. Aqui é a correspondência do dia 1º de maio, né? Então, do dia 30 de abril para o dia 1º de maio, nós celebramos esse contato com aqueles que já foram. E por isso, hoje, resolvemos trazer essas histórias dos nossos ancestrais para compartilhar com vocês. E assim ser uma forma de homenagear todos aqueles que já foram. Todos aqueles nem tanto, né? Mas alguns que já se foram, deixaram a história, deixaram suas histórias através de nós. E como a gente costuma dizer, tudo que é lembrado vive. Então, que nessa noite de Samhain, aqueles que já partiram, caminhem ao nosso redor, caminhem por entre nós, novamente, através de suas histórias, através de nossas lembranças. Então, esse é um momento de estarmos juntos e compartilharmos dessas histórias daqueles que já foram, né? E honrar e homenagear a lembrança de cada um deles faz com que a gente também seja uma forma de ritualizar, uma forma de celebrarmos, né? Tati, tem alguma história, quer complementar algo sobre o Samhain? Ou Kelly, quer complementar algo sobre o Samhain? pode falar. Eu acho o Samhain um festival muito bonito. Tem a questão também que a gente comemora o Ano Novo. Sim, o Ano Novo pagão. Ai, finalmente. Então é esse momento de renovação. Acho que é importante a gente deixar, trazer, você já falou dessa questão de ser uma comemoração, a gente está celebrando, a gente tem a oportunidade de se encontrar com as pessoas queridas e relembrar os momentos dos nossos antepassados. Então não é um dia triste, não é um dia de luto nesse sentido. O luto é no sentido vivido com alegria, de trazer as lembranças, né? Então eu gosto muito de ressaltar isso porque eu acredito que seja o meu festival favorito. Ai, sem dúvida. E o meu também, né? Esse ano são 20 anos. Sério? 20 anos. 20 anos. Meu primeiro sabá público foi Samhain. Samhain? Nossa, Foi legal. Samhain. Então Samhain pra mim é a minha data mais do que especial, né? São 20 rodas ininterruptas nesta vida sacerdotal. Que lindo. Mas sim, é uma coisa muito interessante que você falou, né, Kelly? Porque é também o ano novo, né? Então não é o mesmo ano novo do calendário civil, obviamente, mas é o momento em que a gente entende que o ano, né, a natureza chega, né, ao seu declínio, né? Então, como vocês podem ver, a natureza, ela está se resguardando agora, né? Tudo bem, vivemos num país tropical, né? As árvores, elas ainda vão continuar floridas, vai ter ainda verde e tal, mas as horas
do dia são menores. Mas sabe que é engraçado? Por mais que a gente ainda perceba que as flores ainda, as árvores ainda estão verdes, mas não tem flores. Não. Aí tipo, o tempo tá um pouco mais frio, apesar de ainda ter sol, mas não é um solzão, assim, absurdo. Vai mudando. É um tempo que você começa a perceber um vento gelado. Sim. É um vento gelado, por mais que os dias estejam quentes, por mais que... É como se estivesse no ar. Pra mim é essa percepção, é como se estivesse no ar. Tem essa percepção no ar, mas é que se a gente for colocar... porque eu acho que a maioria das pessoas acaba querendo colocar em pé de igualdade, né? Do que é lá no hemisfério norte e o que a gente tem no hemisfério sul. Não dá pra ser igual, fato. Mas, o que acontece? Eu acho que a minha maior percepção é pela ausência das horas solares. Sim. Então você percebe que 6 horas da tarde já tá escuro, né? E cada vez mais... quando vai chega assim, perto de Yuli, né, quando a gente está bem no pico do inverno, você percebe que 5:30 da tarde já está escuro, já está super escuro e cada vez mais fica mais, das 6 horas da manhã ainda está escuro também. Então você tem essa quantidade de horas solares cada vez menor, né? E quando você tá no verão, 7 horas da noite, tá todo mundo, na rua, andando, fazendo Cooper no sol, todo lá, naquele momento fresco, né? Naquele momento super calor. E esse momento não, esse momento é 5:30, 6 horas, você já percebe que o tempo fechou, que já tá mais escuro, que já tá mais fresco. Então essa diferença que é o que eu mais sinto. E aí o pessoal que tenta explicar da roda mista, da roda da egrégora e de o que for, mas não dá, gente. O sol não fica mais forte nessa época do ano. Ele perde sim a sua força. Então é nisso que a gente fala. Nesse momento em que a gente tem menos horas solares, né, e que esse sabá, ele faz essa divisão exatamente, né, onde cada vez, a partir deste dia, a gente percebe que cada vez mais as horas noturnas, né, as horas escuras, ficam maiores do que as horas do dia. Sim. Até chegar ao seu pico em Yuli, que aí o sol volta a ter espaço nas horas do dia, né? Até chegar no momento de equilíbrio novamente e assim a roda vai andando. Mas, gente, não dá para explicar por zodíaco, não dá para explicar por outras questões. É a natureza ao nosso redor e é dessa forma que a gente tem que celebrar, né? Eu acho que fazer uma comparação com o hemisfério norte beira a insanidade, né? Porque é muito próximo vai nevar e tudo mais. Mas aqui vai esfriar. Por mais que são poucos os dias que faz um frio muito grande, mas faz frio. Mas é que a questão toda, Tati, é que o pessoal acaba querendo colocar, comparar coisas que não são comparáveis. Não tem como você comparar a intensidade do frio que é no hemisfério norte com a intensidade do frio de um país tropical. Estamos em polos, né, diferentes, estamos em faixas geográficas diferentes. Porém, uma coisa é fato. O sol, ele continua brilhando, né, para todo o globo, só que ele vai ter uma intensidade de um jeito e uma intensidade de outro jeito. Toda a questão do sabá, ela gira em torno da questão da deusa e do deus. Se o deus é a representação do sol, e esse sol que perde sua força, então... Por que a gente tem que ficar brigando com isso e celebrando Beltane agora? Eu acho super importante a sua pontuação em relação à força do sol, né? Principalmente, claro, nesse aspecto que você trouxe do Deus. Mas até porque se a gente for ficar pensando muito no prático, no que eu tô vendo da natureza, a gente tem muito impacto climático com aquecimento global. Então tem muitas mudanças no mundo inteiro. O sol... tá lá, continua
brilhando da mesma forma. Exato. O planeta continua girando da mesma forma. Ele é redondo, né? É? Né? Não é igual a mesa? Não. A gente não faz assim, Não, a minha gata comprovou que é redondo, entendeu? Porque senão ela já teria empurrado todo mundo pra fora. É verdade, a Luna teria ajudado, certeza. Com certeza. Então eu acho que isso é mais um ponto só pra dar mais força nesse argumento, porque o planeta ele sofre modificações mesmo, né? Sim. É um organismo vivo. Então é claro que a gente não tem como comparar as estações do ano aqui em lugares que só tem estação do gelo e do fogo, por exemplo, né? O norte da Europa. Que metade, um tempo é tudo escuro e o outro tempo é tudo claro. Vai ser em Curitiba. Curitiba é gelado. Vai lá pra Curitiba, vai para o Rio Grande do Sul. Aqui também tem frio. Exato. Não, mas é que as pessoas mas a questão tentam, tá mais assim do sol mesmo. Tentam deixar explicar por conta da egrégora, de querer celebrar na mesma época. Mas não adianta, gente. A quantidade de luz solar não vai mudar e se você for ver o quão importante é a incidência da luz solar nas pessoas, na nossa, no nosso bem-estar, na nossa psique, no nosso humor, né? Como influencia até mesmo na nossa produção hormonal. Então, quantas e quantas pessoas, né, quando chegou na pandemia, não falavam assim, vai tomar sol porque você tá ficando deprimido, porque você não tá tomando sol, você tá dentro de casa, né? Deficiência de vitamina D. Vitamina D e outras coisas. E a vitamina D, como diz a Kelly, é gotinha, para tomar, é gotinhas de sol. E é gotinhas de alegria. Literalmente, se você toma mesmo a vitamina D, ou toma sol, digamos assim, você se sente melhor. É uma questão quase que instantânea. Mas é a questão de você... É comprovado isso, porque você tem pessoas que tenham leves depressões por insuficiência de vitamina D. Então, você tem sim que tomar vitamina D. Então, a gente entende, né, que esse período do ano que há uma escassez de horas solares, é um período que a gente começa a chamar de um período negro do ano. Né? Então, onde a gente vai realmente ter esse momento de maior introspecção, um momento de estar mais dentro de casa, um momento da gente refletir, um momento da gente se fechar nos nossos núcleos familiares, né? De estar assim... Óbvio, lá no hemisfério norte, quando isso acontecia, as pessoas ficavam dentro de casa porque elas ficavam presas por conta da neve, né? Aqui a gente não tem isso, teve a pandemia, mas tudo bem. Espero que não tenha mais. Mas, foi um sonho de 2 anos. Né? Foi um sonho de 2 anos. Nossa, deusa, para. Então, mas é um período que a gente percebe que a luz não tem tanta sua incidência e a gente acaba indo mais cedo para casa, não ficando tanto de rolê na rua. Não dá muita vontade de sair. Eu não tenho muita vontade de sair entre Soen e Uli, não. Então, mas aí tem a questão de quando começa a dar uma esfriadinha, a gente já não quer sair, e aí fica toda essa questão toda. Mas o mais importante é da gente pensar que essa época tem menos sol, de fato, né? E magicamente aí a gente diz que nesse momento os nossos antepassados caminham novamente sobre essa terra. E como não homenagear esses antepassados que aqui já estiveram uma vez, compartilhando sobre as histórias deles, né? Eu acho que é uma das formas, né? E muitas pessoas às vezes me procuram, mas como é que eu faço para celebrar meu Soen? Ai, nossa, eu preciso disso, preciso daquilo outro. Às vezes o que você precisa é de algumas pessoas ou você mesmo com a sua família, compartilhar a história daqueles que já foram. Né? Lembrar sobre eles, né? Às vezes fazer uma comida que a sua avó fazia, ou que ela gostava, ou que a pessoa que partiu gostava, e compartilhar isso com a sua família, o quão significativo, não é?
né? Sim. Então, esses momentos de compartilhar, de lembrar daqueles que foram, é uma das formas da gente poder também celebrar. E estamos aqui exatamente para isso! Para que a gente possa trazer para vocês essas histórias maravilhosas de pessoas que já se foram. Mas são histórias tão boas que a gente precisa compartilhar com vocês. Porque são histórias, assim, de pessoas que superaram, são pessoas que a gente possa se admirar. E isso vai para todos os sentidos, né? Então, desde das pessoas que nos inspiram no meio artístico, onde quer que esteja, naquilo que você faz, se tem alguma pessoa que te inspira ou que já te inspirou, né? Lembrar dessas pessoas também faz parte desse momento, né? Quem quer começar com histórias? Tudo eu. Eu tô num processo meio que complexo, porque eu acho que é a primeira vez que eu comemoro o Soen realmente tendo um ancestral. E isso tem me deixado meio estranho, porque quando eu... Vamos corrigir um minuto. Pausa dramática. Pausa dramática. Que eu gosto. Tati, você tem vários ancestrais, só que não eram próximos a você, cacete. A sua família não é? Você não foi um ser que apareceu do nada. Não, né? É que assim, a pessoa mais próxima a mim, que tinha falecido, eu tinha 14 anos e foi minha bisa. Eu tenho 33 anos e aí agora, 2 meses atrás mais ou menos, minha avó faleceu. Então, pra mim tá sendo um processo de lidar com a morte mesmo, e saber que as pessoas envelhecem, que elas não estão... Porque você cai uma ficha, né? Porque tipo, as pessoas não estão ali pra sempre. Da finitude, né? Exatamente, até porque minha família é muito grande e tá todo mundo bem obrigado. Ou estava. Tava todo mundo, vó, avô, tio, todo mundo vivaço. Porque a gente passa basicamente... Na verdade, acho que a nossa vida é como a gente escolhe passar esse tempo que a gente vai chegar na nossa morte, né? Todas as escolhas da nossa vida, na verdade, são quais são os passatempos que a gente vai ter até a nossa morte chegar, porque é a única certeza que a gente tem na vida inteira. Sim. Entendeu? Mas por isso que quem fala mal do final do Game of Thrones do Lost, o que importa é a jornada. É verdade. Não faz isso. É a jornada. Continua. Não, mas eu gostei do final. De qual? Do Game of Thrones. Continue. Olha, eu tava aqui pensando em várias, porque assim, família muito grande e tudo mais, eu pensei em várias histórias e eu juntei as duas, porque a minha avó cuidou da minha bisa. Minha bisavó, ela entrou na época num processo de depressão, as pessoas não conheciam esse tipo de processo, quando meu bisavô morreu. Então ela foi parando de fazer as coisas, porque ela morreu brigada com ele por causa de um isqueiro. Nossa! E aí minha mãe fala que ele era muito alegre, muito saltitante, e ela, pra variar, era muito rabugenta. Eita, assim como todos nós. Então uma coisa que minha família toda é rabugenta e debochada. Então, tipo, a gente sempre zoa com tudo. A gente zoa com a cara de qualquer um. A Kelly conheceu a minha família, tipo, eles não tem papo na língua, zoa com a cara de todo mundo. E aí, minha avó foi perdendo a sanidade. Minha avó teve vários derrames, minha bisa, né? Ela teve vários derrames. E assim, minha bisavó tinha minha altura. Eu tenho 1,72 m. A minha avó tinha 1,50 m. E ela carregava a minha bisavó. Nossa! Ela carregava minha bisavó pra cima e pra baixo, assim, tipo... E era uma coisa que eu acho que eu aprendi, sabe? Tipo, eu tenho muita paciência com idosos, eu sei cuidar, porque eu tive que morar durante um tempo com a minha bisavó. E ela gritava a noite inteira.
Então, tipo... Mas ela tinha dor ou era... Não, ela começou a não bater lá com cré. Ela não tinha mais noção de tempo. Eu só vi minha bisavó tendo reação sã uma vez, porque minha mãe tentou me bater. Nossa. Na frente dela. Ela quase levantou da cama. Assim, tipo... Ela basicamente levantou da cama. E assim, como ela passou por vários processos de acabar tendo derrames, as pessoas já não tinham muito mais paciência para fazer ela ter coordenação motora de volta. Eu tinha, 12 anos, não tinha mais nada legal para fazer, eu ficava lá com um prato e eu fazia ela comer com a mão. Tipo, pra ela se sentir, tipo, meio que útil, porque pra mim ela não tava completamente despirocada, sabe? Ela tinha alguma coisa ali que parecia que ela ainda tinha uma vontade de fazer, sabe? Que ela era muito ativa, então, tipo, minha mãe sempre falou, mas eu já conheci ela assim. Eu já conheci ela, tipo, ouvi a época do choro, ouvi a época da... Até o final dela, e é a parte engraçada da coisa, ela fez um versinho pra minha avó. Ah, sua bisavó fez um verso pra sua avó? Ela falava assim, Maria, Maria que Deus me deu, a morte me carrega e Maria fica sem eu. E ela gritava isso durante a madrugada inteira. Como é que é? Maria? Maria que Deus me deu. Maria a morte que me carrega e Maria fica sem eu. Nossa. Eu falei que minha família é meio estranha. E assim, meu tio entrava dentro de casa há pouco tempo atrás da minha avó e a gente falava isso. Assim, tipo, a loja do meu tio tem uma loja na cidade dele que chama Chiquita Bacana, porque minha bisavó a gente chamava ela de vovó Chiquita. Caramba! Tipo, ela ficou realmente como... Ela é quase que uma entidade na família. Tanto que às vezes eu bato, ou então, tipo, nossa, eu vi vovó pela Greta, mas a vovó Chiquita. Tipo, eu só não falo que é a vovó Chiquita, mas a gente tem várias referências a ela. Várias. Até quando minha avó foi quase... Tava uns 2, 3 dias antes dela morrer mesmo. Minha avó não perdeu a consciência, ela só perdeu quando foi entubada. Ela virou pra minha mãe e falou que vovó Chiquita tava sentada na cama. Caramba! Ela falou, mamãe tá aqui e ela tá me chamando, amiga. Eu acho que eu tô variando. Tipo, eu acho que eu não tô... Caramba! Aí minha mãe falou assim, não, deixa a vovó Chiquita embora, ela não tá aqui mais não. Aí, tipo, depois de uns 2 dias ela foi embora. Caramba! Nossa! Mas assim, vovó Chiquita deu muito trabalho. Minha avó, tipo, pegava muito... Mas assim, a gente mais ria dela do que tipo, achava ruim, sabe? Quando ela morreu foi bem... Ela ainda foi velada dentro de casa, minha avó ficou bem chateada. Mas é uma coisa que minha avó sempre falou, eu não quero ficar igual a minha mãe. Porque ela deu mas tua bisavó, ela tava provavelmente em algum quadro de Alzheimer, alguma coisa assim? Não era Alzheimer, mas era um tipo de esclerose? É alguma coisa assim. Ela não esquecia? Ela não tinha mais ações de uma pessoa. Ela não conseguia... Ela reconhecia os bisnetos até o 10º, que é o Pedro. Ela reconheceu até o 10º. O próximo que nasceu ela não conhecia mais. Ela não conseguia mais identificar. Então, tipo, ela reconhecia, a gente pedia benção a ela respondia. Ela sabia onde ela estava, ela gritava minha avó o tempo inteiro, mas ela não tinha muita noção de espaço e tempo. E pode ser algum quadro de demência também. Era mais um quadro de demência mesmo. Era alguma coisa, não chegava a ser uma... Hoje, pelo que a gente tem noção das doenças e tudo mais, o que parece para todo mundo é que ela entrou num quadro de depressão profunda, não foi medicada e aí entrou num quadro de demência. Caramba! Mas assim, eu passei muito tempo ajudando a cuidar dela. Então, foi uma coisa que mexe muito, sabe? E assim, quando a minha avó morreu, uma das coisas foi, tipo, meu avô virou pra mim e falou, se ela voltasse, ela ia ficar igual sua bisa. Eu falei, ainda bem que ela foi.
Nossa. Porque ela não ia aguentar, ela não ia ficar bem. Porque ela sabe o trabalho que era. Ela não queria dar o trabalho que ela teve. Mas isso daí é uma coisa, né, muito, muito complicada, né? Quando as pessoas chegam numa certa idade, aí ela fala assim, putz, mas eu não quero dar trabalho. É todo um... É muito difícil isso, né? Assim, eu acho que a gente tem hoje em dia tantos recursos para tanta coisa, mas hoje e não tem recursos suficientes para velhice. Não. Né? Porque as pessoas não se preocupam em envelhecer, elas não querem envelhecer. Exato. E assim, lá em casa parece sina. Minha mãe eu e minha mãe ajudou a cuidar da minha bisavó. Minha mãe cuidou de um outro senhor que não tinha família nenhuma. Então, tipo... e era um velhinho também. E ele era completamente lúcido. Aí já era o contrário, ele era completamente lúcido. E ele tocava violão, assim, só que ele não tinha mais uma coordenação motora, por causa do próprio corpo. Eu acho que o problema é que antes, há tempos atrás, as pessoas não tinham o hábito de se movimentar e tudo mais, e exigia muito do corpo, ficava muito no sol, fazia coisas que hoje nós não fazemos, por isso que vivemos mais. Mas nós não... nós queremos fugir da velhice, não abraçar ela. Se a gente abraça a velhice de uma forma que ela não vai ser pesada, porque a gente precisa olhar e falar assim, cara, esse corpo, ele vai indo. Faz parte do ciclo. Não adianta eu querer fazer um monte de coisa se isso aqui não estiver bem. Eu acho que o que mantém a gente... Eu vi uma pessoa muito grande, muito forte, definhando por causa disso aqui, que foi a minha bisa. É isso aqui que ela tá falando, gente. É a minha cabeça, né? A cabeça, perdão, umas pessoas que estão ouvindo, eu tô batendo a cabeça. Mas sabe que você comentou sobre a questão dos interesses na velhice e tudo mais. Aqui na USP, eu acho que no 3º ano, se eu não me engano, de um curso de gerontologia. E a relação candidato-vaga para esse curso é negativa. Tem mais vagas do que candidatos. Faz uma pausa. O quê, senhora? Gerontologia. 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 Alguma coisa assim, não sei se eu tô falando errado também aqui. Senhora. Gerontologia. Que é para estudar sobre... as questões da velhice. Para cuidar, para escrever nisso. Para desenvolver estudos. Até os 140. Quando chega a ser um curso universitário, quer dizer que tem a intenção de desenvolvimento de pesquisas e, né, estudos e tudo mais. Para realmente melhorar essa questão da velhice. Elas não ligam para a velhice, elas querem, assim, as pessoas quando estão mais velhas, elas são esquecidas, é como se elas fossem dementes. E não são. Não são. São pessoas que têm sabedoria para passar, que têm conhecimento para passar, deve ter lá suas manias, mas quem não tem, tipo, todo mundo tem a sua mania. Quantas vezes eu viro pra uma amiga e falo, não, você é chata e tá sendo ranzinza. É só porque é velho, é chato e é ranzinza? Eu acho que todo mundo tem o direito de fala, sabe? Sim. E assim como ela tinha, eu fiquei muito chateada quando ela teve o derrame de novo e ela não conseguia mais comer com a mão. Porque eu consegui fazer ela comer com a mão depois de 4 derrames. Ela conseguiu voltar a comer com a mão. Isso foi, é uma coisa que me marcou muito, sabe? As pessoas só precisam de paciência. Mas é algo que falta realmente nessa questão do tratar com a questão dos idosos, né? Sim. Eu vejo que hoje em dia, cada vez mais pessoas... estão tentando levar suas vidas um pouco mais saudáveis e tal. E eu falo assim, gente, eu tô lascada, eu tô ferrada, porque minha mãe pelo menos tem eu que cuide, né? E eu que não tenho ninguém. Depois, não tenho filho, não tenho ninguém. Tô lascada, gente. Eu acho que eu vou pegar um bando de filho aí pelo mundo, sabe? Só pra cuidar de mim na velhice, porque, não, brincadeira. A gente tem que se cuidar antes, né? Então, acho que é uma questão de cada uma das pessoas tem que pensar, assim, que tem que passar, né, por essa vida e ter da melhor forma, para que você mantenha essa vida, pelo menos, da melhor forma possível, para chegar numa velhice
lúcida, sã, independente, é o que eu mais peço. Eu acho que eu vi outro dia, a gente estava vendo uma reportagem, um senhorzinho com 84 anos de registro em carteira, não era? 84 ele já estava com ele tem mais de 104 anos. 104 anos. Trabalhando. Trabalha numa fábrica, trabalha no escritório de uma fábrica no interior de São Paulo, né? São Paulo. Ele com mais de 80 anos de registro na mesma empresa. Na mesma empresa. Caramba! Mas assim, ele tava mexendo num tablet. Tem um monte de neguinha aí com 50 anos falando, não gosto de tecnologia. Gente, que lindo! Depois dá uma procurada. Ele tá no Guinness, então é bem interessante procurar a história dele. Porque é um cara extremamente lúcido. Olha, que extremamente fantástico. lúcido. Sim, 100 anos, indo trabalhar todo dia, ele vai dirigindo. Entende? Tipo, isso é muito meu exemplo. Sim, vai procurar ele. Vou procurar. Deixa eu parar de falar, vai lá, Kelly. É meu foco, é meu ídolo já. Já virou meu, já virou meu ídolo. Gente, olha só que maravilha. E você, Kelly? Eu estava aqui pensando, entre várias histórias, qual que eu selecionaria para comentar, né? Mas uma que me veio bem legal na cabeça é o seguinte: vocês que me conhecem, para quem não me conhece, fique sabendo, eu sou uma pessoa que, se fosse possível ir em todos os shows das bandas que eu curto, não todos do mundo, né? Mas das bandas que eu curto, eu estaria em todos eles. E eu estou geralmente em vários, né? É bem comum. Eu sou de bater carteirinha em show. Só que isso não vem de graça também, né? Assim, não vem do nada, eu quero dizer. O meu pai foi a pessoa que me levou pela primeira vez em um show na minha vida. Olha. Meu pai sempre gostou muito de música e tocava violão, e ele tinha assim uma parede lotada de discos de vinil, sempre gostou muito. Caramba. Ele era super chato de equipamento de som, tinha que ser super moderno, mas isso tô falando nos anos 80 ainda, né? E aí ele levou eu e minha prima no show dos Menudos. Ai, eu fui nesse show, senhora! Que maravilha! Ali no ginásio do Ibirapuera. Foi esse mesmo, tava lá também. Então, meu pai, todo mundo ficou zoando ele, né, tal, mas o meu pai, ele era muito, assim, de boa com essas coisas. Agora, a pergunta é, você foi na pista ou você foi na cadeira? Eu fui era arquibancada, arquibancada, né? Porque aquele show do Menudo, senhora, foi uma lamaceira ali na pista. Lembra? Nossa. Não lembro nada, eu era super pequena ainda. Gente, eu lembro. Sei lá, tinha uns 7, 8 anos. Não, eu tinha 7. Você tinha? Eu tinha 7, você tinha menos. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Vocês são diferença de um ano. Então. Você tinha 6. Você tinha 6, ela tinha 7. Mas eu não lembro que na pista foi um lamaçal, porque choveu nesse show, senhora, e eu ali da arquibancadinha olhando o povo lá fazendo na lama. Eu não lembro não, eu só lembro que o meu menudo favorito era o Riquinho, que hoje é o Rick Martin, né? E eu só ficava lá gritando Riquinho. Não se reprima. Tava com uma camiseta dos Menudos, né? E a minha prima gostava muito do Robbie. Robbie Rosa. Eu sei que chegamos lá, lindo, belamente. Meu pai sentou-se, colocou nós duas uma da outra, abriu assim, era como as pessoas usarem pochete na época, né? Ele tinha um monte de couro e tal. Voltou, né? Pegou, tirou um tufo de algodão, enfiou numa orelha, outro enfiou na outra orelha e ficou assim. Na boa, não lembro se ele levou alguma coisa pra ler, acho que ele tava com um livro. Tufinhos de algodão. E as duas ali gritando. Que fantástico! Pois esse era o meu pai. Ele adorava fazer esse tipo de coisa. Caramba! E assim, por um lado, ficar usando ele nem ligou, porque ele tava ali levando a gente pra se divertir. E a gente, você imagina, você passou por isso se você foi. Você chegar contando para as meninas que você foi no show do Menudo? Nossa! Nossa!
época linda. E ainda seu pai que levou, né? Ainda foi meu pai que levou. Caramba, que já é algo bem diferente, né? E você foi com quem? Eu fui com a minha mãe. Com a tua mãe, eu arrastava minha mãe pra tudo que era aquele lado. Nossa, eu arrastei minha mãe pra assistir o show do Menudo, arrastei minha mãe pra assistir o show do Arrá. E ela levava, mãe, deixa eu ir, me leva. Ela, tá bom, ela ia, mas ela curtia também. Você acha que ela também não achava o Arrá bonitão lá? Nada, não foi nem sabia. Era bom. Ela só ficava sentada, às vezes, né? Não ficava lá querendo ir na frente, né? E não ficava gritando que nem umas histéricas como eu. Mas tudo bem. Mas ela acompanhava sim. Se ela não tivesse com o joelho tão zoado, ela continuaria acompanhando até hoje. Aí eu aproveito para emendar que é importante. Você já comentou, né, a questão dos ancestrais serem também pessoas que nos inspiram de alguma forma. Uhum. Então, o meu pai me inspirou a ouvir músicas e ler livros de pessoas que também de outra forma acabaram me inspirando. Então, foi por conta do meu pai que eu fui ouvir Beatles, que eu fui ouvir Raul Seixas, que eu fui ouvir tanta coisa que eu conheci. E aí uma coisa vai se ramificando, vai indo pra outra. Então, eu sou apaixonada por The Doors, então eu gosto muito das músicas todas lá do Jim Morrison. Me levou pra Janis Joplin, me levou, sabe, pra tanta coisa. Caramba! E nos livros dele, que aí também é uma coisa que demorou um pouco mais pra ter uma conexão, porque meu pai, ele teve uma série de AVCs quando eu tinha 11 anos, né? Que foi quando ele ficou paralisado. Então, antes dos 11 anos, era uma idade que aqueles livros dele não me faziam sentido. Mas cada vez que eu ia na casa dele, eu olhava para a estante dele e parecia que brilhava algum livrinho diferente ali, que eu nunca tinha visto na vida. Daquela mesma estante, mas ela pegava assim uma parede inteira, gigante. Inclusive as Brumas de Avalon eu li de lá, da estante do meu pai. Estante mágica, né? Tinha alguma coisa de Crowley lá também. Nossa! Meu pai gostava de Raul Seixas, né? Paulo Coelho. Então tem toda essa mistura também. Então, alguma coisa de Golden Dawn tinha ter lá. Uma aurora dourada ali, né? Com certeza. Pois é, lembra aquela coleção Ciências Proibidas? Sim, tinha. Que era de capa preta. Isso. Nossa, muito legal aquela Meu pai tinha aquela coleção. Alguns, assim, mas nossa, era algo assim que você olhava assim, ficava assim admirando, né? Ai, gente, nossa, o que será que tem aí dentro? Então era muito legal. E o meu pai, desde que eu era pequenininha, ele sempre me incentivou. Ele sempre me levava livrinhos. Eu tava até mostrando pra Tati outro dia um livrinho que eu tenho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha! E ele tá todo desenhado de canetinha, meio caidão, assim, que eu era pequenininha quando ele me deu. Então eu só ligava pros desenhinhos. Os desenhinhos não eram pintados, eu quis pintar os desenhos. Todos os desenhos, vou dar lá. Ai, Deus, pinta aqui esse livrinho, filha. É a Declaração dos Direitos Humanos, mas tudo bem, pode pintar. Mas tem uma dedicatória, isso que é legal hoje ver, porque tá lá, minha querida filha, hoje é difícil pra você entender, mas um dia você vai ver como que traz esse livrinho é importante. Né? Meu pai, ele era bem... Ele tinha do lado da cama dele uma Constituição de 88, toda surradinha. Porque ele trabalhava na Assembleia Legislativa, então era muito importante, né? Com certeza. Que na época eu não entendia nada. Em 88 eu tinha 10 anos, né? Nossa, não entendia nada. Olha só, e é uma figura, né, que acabou vivenciando todo esse momento de transformação, vivenciando mesmo, né? Próximo. Porque ele estava lá, Ele estava ali, né? E depois, esse período até ele falecer, o que acontece? Devido a esse AVC que paralisou o lado esquerdo do cérebro dele, ele passou a ter uma comunicação muito difícil, ele mal entendia a gente também, era mais difícil do que conversar conceitos com uma criança, então as conversas eram sempre sobre coisas muito simples, entendeu? Não dava pra entrar em alguma coisa e falar assim, nossa pai, eu vi esse livro na tua estante, não sei o que lá. Às vezes ele até falava assim, é bom, ele chega uma lembrança de algo que foi. Do livro ser bom, mas a gente não conseguia desenvolver a conversa, né? Então, aí gera aquele tipo de sentimento do que poderia ter sido se ele não tivesse tido aqueles AVCs, né?
Mas eu penso o quanto que a pessoa que eu sou hoje tem elementos do que eu acho que eu gostaria muito de conversar com ele, coisas, sabe, de conversar com ele. Então, vem muito geminiano também, meu pai. Deveria ser gente boníssima, nossa. Mas que barato, né? Mas é algo assim, não tem como negar, né? Do que você é, do que você faz, do que você escuta, do que você gosta e que acabou sendo, sem dúvida, mesmo influenciado, mesmo por ter não tido a vida inteira, né, convivido, mas o curto momento de plenitude, né, que seu pai teve do seu lado. E que estranho, né, porque ele já te incentivava até tão cedo, sim, a ter acesso a coisas que ele achava importante, né, mas não é engraçado? Às vezes eu falo assim, gente, às vezes eu acho que as pessoas, elas têm uns insights, né? Do tipo, acho que eu não vou ter o tempo suficiente que eu preciso para passar tudo determinadas coisas. Então elas fazem e agilizam de alguma forma, né? É muito engraçado isso. Às vezes eu acho que as pessoas têm esses lampejos e acabam se adiantando em alguns passos, né? Porque, caramba, né? Com certeza. Eu lembro também de um livrinho que eu tinha, que era da época do Cometa Halley. Lembra quando passou o Cometa Halley? Então, meu pai também, ele tinha muito essa questão com ciência. Então, depois de adulta, já vendo os livros dele, eu lembro que ele tinha lá o Cosmos, do Carl Sagan, por exemplo. Caramba. Então, era um cara, assim, que tinha consciência de tantas coisas, mas que um vício, que o problema dele foi com álcool, um vício fez com que a vida dele meio que desse essa estacionada gigantesca aos 38 anos, né? E aí ele faleceu no ano passado. Mas, sem dúvida, ele vive através de você, né? Quem é lembrado vive. Exato. Né? E vive agora através também das histórias que você acabou compartilhando dele. Isso é que é o mais bonito disso tudo, né? Sim. E quando a gente para pensar o quão significativos são essas histórias nas nossas vidas, né? Que nos transformam, nos movem, nos tocam, mexem com a gente, né? Trazem lágrimas também, mas trazem sorrisos, trazem coisas boas, ensinamentos, né? E transformam tudo aquilo que a gente é. Mas agora eu vou contar pra vocês umas histórias mais engraçadas. Vamos lá, Cláudia. Mais engraçadas da minha família. E que aí eu vou falar pra vocês, senhora, não tinha, né? Tinha. Eu falo assim, eu tinha que vir de uma família de mulheres que são completamente, né, viradas no capeta. Mas não no capeta no mau sentido, porque eu não acredito nesse capeta. Então, mas assim que eu venho de uma família de mulheres fortes, né? Acho que eu já contei essa história pra vocês, mas eu acho que não no podcast. Não, no podcast não. Não. Mas eu vou contar agora pra vocês no podcast. Lembrar... Se contar, repete. Se contar, repete, tá tudo bem. Contar a história da minha bisavó. Bisavó não, tô louca. Cláudia, acorda. Da minha avó. É porque eu não conhecia a minha avó. A minha família digamos que tem gerações muito longas. E eu até estava conversando isso com a minha mãe hoje, porque quando minha mãe nasceu, minha avó achou que estava entrando na menopausa. Nossa! Isso em 39, senhoras e senhores. Nossa! Nessa época é bem raro você ver casos assim, né? Minha avó achou que estava entrando na menopausa. E ela, tipo... não veio mais, não me desceu. A amiga dela, mesma coisa. As duas estavam beirando os 50 em 39. E ela falou, entrei na menopausa, ok. Sucesso. Né? Beleza. A amiga dela veio e falou assim, então, eu não tô mais na menopausa, na verdade eu tô grávida. Aí minha avó se preocupou. E ela foi ver. E ela também estava grávida.
Ou seja, era uma gravidez super de risco, mas tudo bem, minha avó ela já tinha tido outros filhos, então era mais tranquilo naquela época, entre aspas, né, de ter mais uma gravidez. Não era a primeira gravidez dela nem nada, mas era sim, mesmo assim, uma gravidez de risco. Mas isso tudo para dizer que as gerações são muito longas, né? E a minha avó, ela veio na imigração italiana. Então, ela é de 1800. Nossa. E é 1800, a data de nascimento da minha avó, se eu não me engano, é 1892, alguma coisa assim. É a data de nascimento da minha avó. Ela veio para cá da imigração, né? Então, ela veio com 2 filhos grandes, já, que eram meus tios, e a minha tia de colo, recém-nascida. E ela veio na imigração, e aí cada uma das famílias era direcionada a uma fazenda, uma colônia, algo nesse sentido. Será que tem as coisas da sua avó no Museu da Imigração? Bem provável que tenha. Vamos lá. Vamos. É bem provável que tenha. Mas ela, quando chegou, mandaram minha avó e meu avô e as crianças para uma fazenda no interior. Eu não lembro ao certo quem contava essa história da minha tia, mas ela falou o seguinte: quando eles chegaram com a promessa de trabalho, casa e tudo mais, eles, na verdade, eles estavam vivendo um meio sistema escravagista, porque o dono da fazenda cobrava a casa onde eles moravam, só podia comprar na venda da fazenda, ou seja, eles ficavam dependentes do dono da fazenda para tudo. E a minha avó conta que essa casa era tipo pau a pique, gente. Era uma casa de treliça, assim, com barro, e que a vaca e o boi metiam o chifre na parede da casa, de tão precária que era. E minha avó, ela tinha feito faculdade e veio pra cá. Imagina, minha avó na Itália, ela tinha, na época da guerra, ela tinha um hotel, ela que tomava conta, ela botava os bêbados pra fora. Ela que fazia tudo, porque meu avô foi pra guerra, participou da Primeira Guerra, e minha avó que ficou tomando conta do estabelecimento e fazia todas as coisas. E ela lia, escrevia, era outra cabeça, né? Era uma mulher que vivia na Itália e que tinha outra mentalidade. Veio pro Brasil e estava naquele sistema meio que escravagista. E ela sabia o que ela estava passando. E ela, de jeito nenhum, ela não concordava com aquilo de forma alguma. Meu avô era o que minha mãe e minha tia comentam, né? Que ele era o patífico, né? Ou seja, né? Meio pacífico com patife, assim, uma coisa meio Patífico. É um patífico, né? Então ele ficava, não, Pirina, tá tudo bem. E ela, não, porque imagina. E ela que era a dona ali da situação. O que ela fez? Ela mandou meu avô para uma outra fazenda, para um outro local, que é onde eles acabaram morando, e mandou ele na frente para ir resolvendo todas as coisas do local onde eles iam ficar. E ela pegou, esperou o dia do casamento do filho do dono da fazenda para chamar o caminhão de mudança, meter o filho dentro do caminhão, pegar a espingarda do meu avô, porque uma coisa que eles entraram em acordo, quando eles vieram no navio, meu avô falou que ia trazer a espingarda, que ele caçava, né? Então ele tinha uma espingarda de caça. E ela falou, ok, você leva a espingarda, mas eu levo a minha bicicleta. E tudo resolvido. Ela trouxe a bicicleta e ele a espingarda. Ela pegou, colocou toda a mudança no caminhão, pegou a espingarda do meu avô e foi. Saiu, caiu na estrada. Só que o capataz da fazenda ficava bem
no portão, né, da saída da fazenda. O que ela pegou e fez? O capataz veio para querer, né, bloquear o caminho. Falar, onde você acha que você vai? Você não vai sair daqui, não. Não pode sair. Ela pegou a espingarda, apontou pro capataz e falou assim, você não vai me deixar sair, não? Você vai querer arrumar briga bem no dia do casamento do filho do dono? É sua escolha. Eu não perco nada em atirar em você agora. Ele falou, ok, pode ir, segue viagem. Tchau. Ele falou, beijo, tchau. Eu falei, gente! Minha avó era da pá virada. Senhora, abençoa. E ela, nessas histórias todas, né? Então imagina, isso estamos falando em nem 1910, por aí, que a gente tá falando dessa história. Sua mãe foi em 1938? Minha mãe é 39, que ela nasceu. 1915, Mas 1920. seu avô tinha lutado na guerra? Hã? Mas seu avô tinha lutado na Primeira. Na primeira? Mas a primeira não foi... Ih, eu tô ruim agora de lembrar. É Foi isso o mesmo. comecinho do... Porque a segunda vem 45 a 45. segunda. Mas é isso mesmo. É que, na verdade, meu avô, ele lutou na Primeira Guerra e na Ítalo-Turca. Ele deve... Ah, tá. E ele deve ter lutado também na Guerra Civil Espanhola. Porque muita gente lutou na Guerra Civil Espanhola. Eu não sei. Saiu daqui também. Eu não lembro, mas eu sei que ele tem medalha de cavaliere italiana. Porque as histórias que dizem Onde tá essa medalha? tá com meu primo. Que da hora. Tá com meu primo, né? Que é da... Essa minha tia que veio de colo, né? Ela tem o meu primo e ele ficou com a medalha. Ficou com a irmã mais velha, né? Que era... Os meus outros tios faleceram. E ela era a irmã mais velha. E tem mais uma tia e minha mãe. Então, como ela era a irmã mais velha, ela ficou com essa medalha de cavaliere. E tá com meu primo agora, né? Mas ele ganhou... aí tem uma outra história que também é bem, assim, né? Emblemática, né? Ninguém nunca soube por que meu avô ganhou aquela medalha. Ele nunca contou pra ninguém. Nossa! Nunca. De tanto trauma que ele teve da guerra. Caçamba! Ele nunca contou. Ninguém, ele não se abria com ninguém com relação a histórias da guerra. Ele foi falar da medalha para um enfermeiro que estava cuidando dele quando ele veio a falecer. Caramba! E ele falou, minha medalha foi por conta de um orfanato que estava pegando fogo e eu salvei as crianças. Caramba! Que foda, né? E eu falei, caraca! Ele no meio da guerra, o orfanato pegando fogo e eles tirando as crianças de dentro do orfanato. Eu falei assim, gente, realmente, merece uma medalha. Merece uma medalha mesmo. Né? Senhor. Mas, e ele nunca, nada. Todo mundo perguntava pra ele das coisas da guerra, ele falava, não. La guerra, não saber, não falava nada. La guerra, que ele falava, que a minha tia falava que ele falava la guerra. Não é assim. Mas eu não tive nem contato com meu avô, nem com a minha avó. Porque os dois faleceram muito antes de eu nascer. Mas... muito antes não, alguns anos antes de eu nascer. A minha avó faleceu, eu acho que 5 anos antes de eu nascer, e meu avô 3. Então eu não tive contato com eles, né? Mas mesmo assim, tenho contato com todas as histórias que minha tia não deixou morrer falando sobre eles, né? E uma das coisas mais engraçadas que eu falo assim, gente, olha como que é, né? Naquela época, minha avó, ela era tão arretada, mas tão, assim, durona, né? Daquelas italianona bem durona, que no interior tinha muito de colocar o Judas na porta, né?
das pessoas, e aí todo mundo ficava tirando sarro, né? Ah, é a casa do Judas, é a casa do Judas, e ficava aquela malhação, né? O bullying, que a gente fala que naquela época não tinha, né? Mas enfim, tá tudo brincadeira. E a minha avó, ela tinha a pachorra de ficar a madrugada inteira na varanda da casa com a espingarda do meu avô. Eu acho que ela usou mais a espingarda do que a bicicleta. Não, ela usou os dois, pode ter certeza. Ela ficava com a espingarda do meu avô no colo e o cachorro, Fifi, do lado, que era um vira-lata caramelo, ficava do lado dela a noite inteira guardando a varanda para que ninguém colocasse o Judas na porta da casa dela. Ai, de quem colocasse? Levava bala. Mas ninguém mexia com a dona Pierina. Nossa, ninguém mexia com a dona Pierina. Todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, dona Pierina. Não, dona Pierina, não. Todo mundo podia fazer o que for. Era brava, hein? Mas ela, olha, ninguém que se falava torto ali da dona Pierina. Né? E era aquela coisa. Podia fazer o que fosse. Mas com a dona Pierina, nem mexa. Porque senão você vai escutar. E uma das curiosidades, né? Que aí... e aí vem o lado bruxístico da coisa, né? Que a minha avó é italiana. E aí eu né, sempre falo assim, avó, né? Mas tia, eu perguntava muito isso pra minha tia, né? Mas tia, né? Como é que era esse negócio, né? Ela era católica mesmo, né? Católica. Ah, católica ela nunca foi. Mas ela ia em missa porque ela não queria ser mal falada. Porque se você não fosse na missa, você era mal falada. Então ela fazia com que todo mundo fosse na igreja, na missa, porque senão era mal falada. Você acredita? E tinha outra coisa que era muito engraçada. Não tinha a questão do Papai Noel. Não existia Papai Noel. Existia a Befana. Ai, que legal! Era a Befana. 25 era a missa do galo, tal, ela era aquela coisa, tal, todo mundo... Mas a questão era do dia 6. A questão do dia 6, a minha mãe fala, eu esperava o ano inteiro pela Befana. A minha mãe, ela esperava o ano inteiro pela Befana. E o que era mais engraçado é que, assim, a minha mãe, ela não esperava para ter balas. Ela ficava alucinada para ganhar maçã. Nossa. Pensei que ela ia falar que era carvão. Não, ela ficava alucinada por conta de maçã, porque não era algo que tinha fácil na época, né? E ainda mais no interior de São Paulo, não era tão assim. Você tinha muito mais pro sul, né? Porque era onde tinha clima pra... Sua mãe chegou a passar a cultura da Befana pra vocês, não? Não, porque aí já tinha Papai Noel, já tinha aquela coisa, mas depois que eu, né, me entendi por bruxa e tal, eu virei, ô mãe, conta da Befana, me conta mais da Befana, porque ela comentava, mas não chegou a continuar a questão da Befana. Porque aí já tinha os Reis Magos, né? Já tinha todo um... porque a Befana é bem mais legal do que os 3 Reis Magos. Eu também acho. Né? E aí já não tinha, já tinha mais a questão de Papai Noel, né? Então acabou ela não passando isso quando eu era pequena. Mas quando eu entrei na bruxaria e eu via que ela falava, eu esperava a Befana e tal, eu falava, mãe, me diz mais sobre a Befana. Conte mais sobre isso, né? Como é que é? Aí ela falava, né, que ela esperava, né? Colocava meia mesmo na janela pra ver se tinham colocado lá. E aí minha tia, que já morava em São Paulo, né? E quando voltava pra lá nessa época, levava pra ela maçã. Né, e colocava na meia da Befana maçã pra ela. Ela ficava, nossa, eu ganhei uma maçã, né? E ficava assim, feliz da vida de ganhar uma maçã. A gente fala, nossa, gente, hoje em dia, né, o povo querendo o iPhone, videogame, essas coisas todas, e a criança feliz por conta de uma maçã, né? Mas teve essa cultura. E como eram italianos, né? Então tinha muito forte a tradição
da befana de trazer ou carvões ou doces, né? Ou no caso, frutas. Não eram doces, mas eram frutas. Mas tinha isso. E aí a curiosidade, assim, mais interessante é, minha avó era de Escorpião. Sua mãe. Minha tia, que criou a minha mãe, porque quando minha mãe nasceu, minha tia já estava com 15 anos. Ah, entendi. Entendeu? Quando minha mãe nasceu, minha tia estava com 15 anos. Então, 39 menos 15 dá... Não sou boa em matemática. Não. Sou de humanas. Sou de humanas. Então, façam as contas. Que foi quando eles chegaram aqui no Brasil. Aí minha tia que criou minha mãe também é de Escorpião. A minha mãe também é de Escorpião. E eu também sou de Escorpião. Ou seja, uma família de mulheres realmente bem fortes, né? Escorpianinos. Só mais puro creme do Escorpião, né? Nesse conjunto todo. Mas é coisa assim, são essas histórias, né, que a gente vai passando de geração em geração, que a gente vê assim, nossa, as coisas... Mas são histórias bem legais, né? São histórias muito... De você ver, eu falo assim, gente, como é que era ela, na época, na guerra, ela tinha como se fosse uma estalagem. E a minha tia comenta que ela fala, né, que minha tia também já é falecida, mas ela comentava que a minha avó, nessa estalagem que ela tinha, ela botava os bêbados pra fora da estalagem e jogava mesmo os caras pra fora, e ela era sozinha. Quantos filhos ela teve? Ela teve 2 homens, a minha tia que veio de colo do navio, e aí depois mais 2 no Brasil, então foram 5 ao total. Um chegou a falecer, ela teve mais um nesse meio tempo, mas chegou a falecer de bebê. Entendi. Eles seriam 6, mas na verdade foram 5. Mas você pensa assim, gente, essas mulheres, o que não passaram na época, né, que os homens todos estavam na guerra e ela sozinha tendo que lidar, né, com os que ficaram. Ou até vezes que a minha tia comentou que teve vezes que ela teve que se esconder no assoalho da estalagem, porque o exército invadiu. O exército inimigo invadiu. E aí já era, né? Exato. Ela teve que se escondeu com os filhos no assoalho da estalagem. Caramba. É doideira, né, de você pensar isso. Aí a gente vê hoje em dia novamente rolando guerra, essas coisas todas, aí você fala, gente, mas a humanidade não aprendeu ainda? Só piora as armas, né? Exato. Naquela época era com cavalo, aí passou pro tanque, agora é bomba atômica. Por drone ainda. Por drone. Tem uma relíquia de família. Tem uma relíquia de família que é um vaso. Aí é pilhagem de guerra. Pilhagem de guerra? Pilhagem de guerra. Nossa. Meu avô, quando ele tava, eu acho que na guerra, se eu não me engano, ele tava num lugar que tava abandonado, acho que era um castelo, uma casa, alguma coisa assim. E ele viu um vaso que não tava quebrado, que não tava nada, e ele guardou esse vaso pra dar de presente pra minha avó. Nossa. E o vaso sobreviveu. Até hoje. Até hoje. Caramba. Onde tá o vaso? Tá com meu primo também. Vamos ter Tá que com meu visitar seu primo. primo. Saber o que é. Porque ficou essas coisas ficaram com a irmã mais velha. Né? Então, essas coisas acabaram ficando com ela, que minha avó, minha avó não, mas minha tia que tinha esse apreço, né, pelas coisas do passado, de contar as histórias, né? Então, muitas das coisas que eu sei da minha avó e do meu avô foi porque minha tia falava, contava, né, o que minha avó fazia, o que o meu avô fazia, porque eu não tive contato com eles, né? Então, eu vivi a história deles através do que minha tia
acabava, minha tia e minha mãe acabavam contando. Ah, sim. Né? E meu avô, ele veio pra cá, era totalmente o inverso, né? Minha avó que era a que ia, fazia, acontecia, e meu avô que era o paz e amor, e que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E era uma inversão total ali, porque meu avô que foi pra guerra, minha avó que ficou, né? Então você vê a dinâmica que era entre um e outro. Eu falo assim, gente, esses dois se complementavam, né? Só pode. Eram opostos complementares. Opostos complementares. Tudo bem que não era bem oposto complementar, porque meu avô era de peixes. Faz sentido, vai. Meu avô era de peixes. Não, minto. Meu avô não era de peixe. Meu avô era de câncer. E minha avó era de escorpião. Como é que ela aguentou? Não sei. Mas, enfim. É que assim, é complexo. Faz sentido patífico. Mas sabe por que eles se conheceram? Porque ele tocava acordeon. Oh, que bonito. Eles se conheceram, minha avó se apaixonou pelo músico, né? Eu falei, então tá, né? Fazer o quê, né? Tá explicado, né? A história toda. E aí ele era o mais tranquilão. A história de ter a espingarda pra ele era algo determinante, porque ele gostava de caçar. Ah, entendi. Então ele ia... Né, no interior tinha muito disso, né, de caçar marreco, caçar pato, essas coisas todas. E ele treinava os cães de caça. Então ele tinha criação de perdigueiro. Então ele fazia... E aí os donos das fazendas, né, que eles foram trabalhar ali na região de Araraquara, entre São Carlos e Araraquara, que era uma usina de cana de café. De cana de açúcar. Cana de café é ótimo, né? Tudo. Vamos fazer 10ª cachaçinha de café. Nossa! Cachaça de café agora. Cachaça de café. Ui, delícia. Ai, Deus. Não bebo, faço de uma dessas. Coisa de louco. Ele foi trabalhar nessa usina de cana-de-açúcar. E aí os donos dessa usina, que era a família Morgante da época, a Bela ainda... Perdemos a Bela. Perdemos aquele. Voltou. A família, que era a família Morgante, eles chamavam meu avô para ir caçar. Porque ele que era o cara que... Tinha os cachorros, que sabia ir no meio do mato para ir caçar, para ir fazer essas coisas. Então, ele era a pessoa chamada para fazer essas coisas. Falei, nossa, hein? 1000 utilidades esse povo, hein, senhora, né? Então, tá. E agora a gente tá aqui na frente do computador, só. Né? A gente não tinha TV, não tinha internet. Não tinha nada. Eles faziam filhos. Eles faziam filhos, né? Fizeram bastante filhos. E tem mais uma história, que essa daí minha tia conta. E aí a gente vai falar assim, gente, não, é coisa de outro mundo, né? Sabe as histórias que a gente vê dos mitos, das deusas, que ensinam pássaros a fazerem determinadas coisas? Sim. Como tem no mito de Rhiannon, que ela tem o mito de Rhiannon, que ela tem 3 pássaros, não é? E tem o mito de... Não é Morrigan? Não, Morrigan é corvo. É Rhiannon. Que ela tem 3 pássaros. E qual outro mito? Qual foi a estátua que eu fiz pra você, Cacilda? A estátua que você fez pra mim foi de Ariadne. Não, a de Ariadne e foi... E você fez uma de Eros. Não, uma parecida com a sua de Ariadne, que eu fiz que ela tava com o passarinho na mão. Foi de Rhiannon. Sim, Rhiannon. Sim. Você pintou ela de verde. Isso. É Rhiannon. E ela tem toda a mítica que ela ensina um dos pássaros, né, a contar e a chamar o irmão dela pra salvar ela. Enfim, a gente vê muita coisa, né, que tem um pássaro que acaba sendo ensinado e a gente fala, isso é coisa de mito, né? Isso é coisa de mito. Ou de conto de fadas, tipo Cinderela, né? Os passarinhos fazendo os vestidinhos. Essa minha amiga da minha avó, que também achou que estava na menopausa e estava grávida. Estava grávida também. Que era a Dona Concetta. Ela italiana também. Outra italiana também.
ela tinha um pássaro preto. A pássaro preto fala. E ela tinha esse pássaro preto criado solto. Ela virava, a minha avó chegava, falava assim: ih, vou passar água pro café que a Concheta tá vindo. O que aconteceu? O pássaro ia na frente. Ia na casa da minha avó. E quando o pássaro chegava, a minha avó já sabia que não é a Concheta, a dona Clotildes estava chegando. Então a dona Clotildes estava vindo. E ela já deixava a água do café pronta. Ele era o Twitter? Era o Twitter. Só que preto. Só que preto. Não, eu já vi pássaro preto falando. Desse jeito, nunca vi, não. Ela criava ele solto. E ela falava assim: avisa a Pierina que eu tô indo lá tomar café. E o pássaro saía da casa dela, ia até a casa da minha avó, batia na janela e falava assim: ó, rola um cafezinho aí, tamo chegando, tamo na área. E a minha avó já pegava, passava o café quando a dona do pássaro chegava, o café já tava pronto. E a minha mãe contando essa história, a gente falando: gente, mas isso é muito mágico. Isso é muito mágico. Nossa, muito legal. E ela falava que ela criava ele solto. E aí ela ia embora, ele ia na frente. E voltava pra casa. Eu falava: gente, que fofinho! Que delícia, eu quero um passarinho desse também. Aí eu trouxe o nosso corvolino hoje aqui pra fazer às vezes do nosso passarinho preto aqui. Do passarinho. Será que ele voa? Acho que se ele voar, a gente vai sair correndo. Imagina ele voando. Mas enfim, gente, essas histórias, né, que são tantas aí, como eu falo, né, se eu começo a falar, eu não paro mais. Mas a gente, acho que deu uma geral aí. Uma aquecida no coração. Uma aquecidinha, né, no coração, É. Lembramos histórias aí, fizemos a nossa pequena homenagem àqueles que já se foram, aqueles que um dia estiveram conosco, através de outras pessoas, porque as histórias dos meus avós, elas estavam comigo através da minha tia, que me contou todas essas histórias. Minha tia era uma ótima contadora de histórias, ela amava ler, dava contar histórias, e tanto é que essas histórias sobreviveram através dela, né? E eu pude ter essa oportunidade de conhecer sobre essas histórias, Sim. né? Porque eu sou a pessoa que vive procurando história. Eu esqueci de uma. Um dia você conta. Não, eu esqueci de contar uma. Eu sei a história. Só que aí não é da família da minha mãe, é da família do meu pai. Uau! Essa vai ser interessante, conta aí. É da família do meu pai. Aí, gente, porque eu era uma criança muito perguntadeira. Por quê? Eu era daquelas assim. Mas o que acontecia? Mas quem era? Quem fez? O que acontecia? Por quê? Quero saber. Vó, conta pra mim. E aí, a família do meu pai já não veio, né, na questão da imigração, né, não tinha. A família da minha mãe é toda italiana, mas a família do meu pai já era assim. A minha avó, mãe do meu pai, já era brasileira, né? Mistura do Brasil com o Egito. Não era tanto Brasil do Egito, mas era assim, portugueses. Ah, sim. Que vieram pra cá, e aí aquela coisa, né? E eu perguntava pra minha avó: mas avó, por que tinha o nome de macuco a sua família, né? Ela falava assim: porque meu bisavô, um negócio assim, veio de Portugal pra cá pra caçar macuco. Na época da Brasil Colônia, né? Então vinha pra cá os portugueses pra caçar macuco. E obviamente caçava tudo, né? Que via pela frente. E aí caçava as índias, as negras, tudo, né? Catu, mameluco, enfim. E aí ia casando também, né? Sim. E aí criou-se a família que é tradicional em Santos, que é a família Macuco Siqueira. Ah, tá. E aí, se eu não me engano, a mãe dela era deserdada. Deserdada por quê? Porque casou com alguém que não devia. Casou com o operário da fábrica, e que na época era Nadir Figueiredo, e que casou com esse operário da fábrica e foi deserdada. Muito bem.
ponto para minha bisavó. E aí, esse, né, bisavô, no caso, faleceu na gripe espanhola. Senhora! E ela ficou viúva com 2 crianças pequenas, deserdada e fudida, óbvio. Com 2 crianças pequenas, minha avó era pequena, tinha assim, tipo 3 anos, e o irmão dela era de colo, quando ela ficou viúva. Aí o que acontecia? Aí eu falava assim, gente, mas se ela não tinha família, porque a família tinha deserdado, né? E aí, como é que ela sustentava? O que sustentava ela? Eu já fazia essas perguntas, né? E aí eu falava, mas aí, mas o que a sua avó o que sua mãe fazia, avó? Ah, não sei, né, tal. E ela desconversava. Até que uma vez eu apertei mais ela, né? E aí eu já tava, né? Já estava interessada em ler carta, horóscopo e todas essas coisas, né? Que eu sempre tive interesse. Aí ela falava assim, minha avó, ela sempre falava muito, muito impertigada, né? E ela falava assim, mamãe gostava dessas coisas também. Lia cartas e recebia algumas pessoas em casa. Eu não gostava, porque aquilo não era correto, não era da igreja. Eu olhava e falava assim, Senhora abençoa. Aí ela era muito católica. Sua bisa era muito mais legal que sua avó. Com certeza. Minha avó era extremamente católica, de fazer coeiros para as crianças da igreja, sabe? De ficar bordando ali. Eu não sei o que é coeiro. É aquelas roupinhas de bebê. E aí ficava lá fazendo essas roupinhas de bebê, de enxoval, para a igreja. E ela era muito católica, pudica, certinha, corretinha. E parece que minha bisavó não era tanto, né? E já era meio da pá virada. E aí, pelo que eu sei, pela minha avó, a minha bisavó lia cartas para as pessoas. E era assim na que ela ganhava casa dela. E era assim que ela ganhava vida. Olha. E minha avó morava em Santos com ela. E ela falava assim, um dia eu fiquei tão irritada com a mamãe que peguei o baralho dela e joguei no mar. Mamãe ficou furiosa comigo, mas aquilo não estava correto, aquilo não era direito, não era da igreja, então joguei no mar. Mas não adiantou, mamãe comprou outro baralho e continuou lendo. Eu ria, mas gente, como é que pode essas coisas naquela época? A minha avó, ela era super... Ela era cartomante de Porto. A minha bisavó. Isso é muito da hora, cara. A minha bisavó, ela era cartomante. Cartomante de Porto. Recebia as pessoas porque é em muita casa. gente, era muito comum. Recebia as pessoas em casa, lia, né? E as pessoas voltavam e sempre liam com ela. Nossa, era vovó Chiquinha, dona Chiquinha, nossa, ninguém nem... E pelo que eu sei, ela tem ainda algumas pessoas na família da minha avó, né? As tias, um pessoal assim meio... Que ainda faz. Que era meio assim, meio estranho, sabe? Eu lembro, eu era muito pequena, mas tinha alguém assim da família, assim, da minha avó, que ela não comentava nada, né? Minha avó, ela era, nossa, não queria falar nada, eu tinha que ficar espremendo ela contra a parede, né? Mas parece que tinha uma tia dela que era meio viúva negra, assim, sabe? Já teve, assim, uns 5 maridos. Não. E ela tinha uma tatuagem de aranha na mão. Eu falava, gente, que maravilha isso! Nossa! Ou seja, né, pelo visto, parece que tinha alguma coisa assim meio cigana na família, alguma vertente. Alguma coisa ali tinha. Meio estranha. Que ela não aprendeu a ler carta do nada, né? Provável, né? E eu não sei, porque minha avó não queria saber dessas coisas e... Poxa, cortou barato das histórias, né? E eu ficava lá, empurrando, querendo saber mais. Fala mais, vó. O que aconteceu? O que era, né? Ai, não.
já falei bastante por hoje. Não, chega. Ai, vovô, mamãe sempre dava uma dessas. Aí ela desconversava e ela chamava meu avô, negrinho, negrinho. Chamava meu avô de negrinho. Olha isso. Negrinho, vem aqui, vamos fazer tal coisa. Eu falava, gente, ela era muito impertigada, minha avó, pra falar, sabe? Muito empolada. Assim. Não, porque mamãe, não sei o quê. Porque tinha ela ama preta, alma branca. Eu falava, ama? O que é isso? Tipo, a mãe de leite, que ela teve mãe de leite. Eu falava, gente, o que é tudo isso, senhora? Porque pelo visto, né, até eu acho que esse começo, antes, né, do falecimento, acho que do pai da minha avó, né, do meu bisavô, eu acho que ela ainda teve algum contato com a família da minha bisavó. Mas depois eu acho que ela deu uma afastada geral, né? Então, e assim, né, naquela época, ainda mais as mulheres, né? Você tinha a sua vida antes do casamento e depois do casamento. O que era antes do casamento, dessa sua família anterior, era quase que esquecido. E sua vida era só a sua vida após o momento do casamento. Você passava a ser responsabilidade do seu marido, né? E aí eu percebo que as histórias dela são muito mais da vida com o marido do que era antes. E eu falava, gente, mas essas mulheres foram o que antes de serem esposas, né? E aí eu sempre fui muito assim, mas o que você fazia antes de casar? O que você era antes, né? Mas você sempre quis casar. Eu era a criança chata do rolê, que ficava fazendo pergunta difícil, que a mulherada se sentia meio incomodada, né, de responder algumas coisas. Mas eu sei que algumas ficavam à vontade. Eu sei que, por exemplo, a cunhada dessa minha avó, né, que casou com o irmão dela, era uma querida, uma fofa, nossa, eu adorava ela. E ela era modista antes de casar. Que legal! Ela fazia croquis, roupas. Porque a modista, nessas épocas, elas eram muito importantes. Ela era, e era, sabe? E ela desenhava e ela costurava muito bem, mas depois de casar, casou. Cuidou da casa, dos filhos, marido e ponto. E não seguiu mais nenhuma carreira, né? Então, rever a história dessas mulheres, né, é tão significativo, tão importante que a gente hoje veja e fale e nos empodere também, né, disso tudo. Sim. Eu acho muito barato. E é isso. E eram essas histórias. Eram essas histórias. Se eu lembrar mais de alguma coisa, senhoras, a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas espero que vocês tenham gostado desse momento. Relembrar é viver. E o que nós podemos hoje, Dona Kelly? Podemos continuar lembrando histórias de outras pessoas, nos inspirar, ou rir, ou até mesmo lembrar do que a gente não deve repetir também. Isso é muito bom. Né? Então, podemos tudo isso, bruxona. E hoje, o que pode, Tati? Podemos ser nostálgicos. Podemos ser muito nostálgicos. E lembrar é muito bom. Faz muito bem. A gente abre uma caixinha que é maravilhoso. E faz sentido, né? Você lembra por que você é assim. Exato. É muito incrível isso. E você, Cláudia? Podemos chorar, podemos rir, podemos nos emocionar, podemos tudo. Porque somos bruxas. E assim, tudo pode. Bruxas e bruxas. Bruxas e bruxas. Agora voltando para o nosso podcast de Pó de Bruxa, podemos o que mais? Podemos compartilhar. Podemos o que mais? Curtir. E podemos sentar o like e se inscrever nesse canal que tanto está já conquistando os seus ouvidinhos e os seus olhinhos também para querer mais vídeos aqui. Então, se você está gostando desse podcast, deixa seu comentário, compartilha conosco as suas histórias também, né? Quem sabe a gente não faz um momento leitura de comentários aqui antes desse podcast para ver quais foram os comentários mais interessantes, né?
Compartilhe suas histórias aqui com a gente também. Relembre sobre os seus antepassados, as histórias engraçadas, as tristes, as que nos fazem pensar. Enfim, compartilhe. Deixa a gente saber também um pouquinho mais de vocês aí do outro lado, tá certo? E senta o dedo nesse like. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê num próximo Pod Bruxa. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!